Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras fez uma sondagem aí nos últimos dias por Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, mas conforme apurou o GE, o Clube Gaúcho informou que não tem intenção de negociar o jogador de 25 anos neste momento. E as conversas não avançam a ponto de uma proposta ser formalizada. Verdão aí de olho no mercado aí tentando trazer um goleiro. O Everton aí que já tá quase com 40 anos. E o Lomba também, que é o reserva, também já tá chegando aos 40 anos, galera. Tô trazendo aqui para vocês também o troca de passes. Falando aí do próximo jogo do Verdão, que vai ser contra o Vasco aí fora de casa. Palmeiras aí que tá com um aproveitamento muito bom fora de casa nesse Brasileirão, tá 100% aí, não perdeu e não empatou, só vitória, galera, beleza? Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Boa, vamos falar um pouquinho do Palmeiras, que tem o retorno do Mike e do Rafael Veiga, eles podem jogar contra o Vasco, jogo que acontece no Mané Garrincha, tá? E não em São Januário. Dois retornos bastante importantes, né, Alex, pro time aí do Abel Ferreira. Cara, aí que você vê, né? A gente tava falando do Vojvoda e a gente já falou, né? Do momento que o Abel viveu e tal. E você poder ver ele tendo mais opções e opções agora boas, tendo tudo na mão, conseguindo ter aquele controle e respeito, né? De saber controlar com coerência o que todo mundo vai poder produzir em prol do todo. E ele ganha tudo isso de opção. O que é importante para o treinador é isso. Tem gente que às vezes pensa assim, puxa vida, que problema, ele tem várias. Rapaz, o importante é ter todo mundo bem, porque aquele que vai poder jogar 10, 15 minutos, ele vai poder te resolver algo, em alguma maneira ele vai te resolver um problema, porque o ano ele é muito difícil, é muito competitivo. Mas será que ele muda o posicionamento do Palmeiras em campo? Porque ele coloca o Felipe Anderson pelo lado direito quando o Veiga lesiona. Se eu não estou enganado. Mas ele fez isso para poder trazer o Estevão lá dentro e tal, né? Na verdade, foi também de tentar encontrar o melhor rendimento do Felipe ele Anderson, precisava né? mudar também. o Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, ele tentando procurar, como se fosse um novo Palmeiras. Sim, Ele é já uma nova identidade. Eu acho que ele está encontrando isso em algumas peças. Ele está muito mais versátil, ele, né? Procurando mexer essas Mas será que a peças. volta do Veiga não faz ele... Deixa essa curiosidade, porque ele vai devolver o Estevão para o lado, ou vai criar um outro mecanismo para quando o Palmeiras tiver a bola, o Estevão também ter essa liberdade de vir para dentro, se juntar com o Veiga como um outro meia, e aí arrumar uma forma de preencher o lado do campo. Tem bastante curiosidade também. Tô curiosa para saber, porque ele acaba encaixando o Palmeiras na saída, não que foi pela saída do Veiga, mas pela mudança de posicionamento do Estevão e do Felipe Anderson. Mas acontece isso às vezes, né? Uma saída de algum jogador, Às vezes se obriga a fazer algo que acaba dando certo, fala, opa... Só para não deixar passar, porque falo isso sempre que isso acontece, acho que o futebol brasileiro precisa lidar melhor com essa questão da venda de mando de campo, especialmente num campeonato de pontos corridos. O pilar básico do equilíbrio de uma competição em pontos corridos é cada time faz 19 jogos no seu estádio, 19 jogos fora contra os rivais. Você cria um desequilíbrio técnico, agravado pelo fato de que, naturalmente, quem compra esses mandos, em geral, compra jogos em que o visitante são equipes de apelo nacional, de massa, com grande torcida em vários lugares do Brasil. Você acaba, entre aspas, beneficiando quase sempre os mesmos clubes. Você vai ver ao longo do tempo muito mais mandos de campo comprados de outras equipes de jogos contra times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, que têm um apelo capazes de dar um retorno em termos de lucro, bilheteria, para quem compra esses mandos de campo. É uma quebra do princípio básico de equilíbrio da competição, todo mundo vai ao estádio daquele adversário e esse adversário visita todos os outros estádios, dando o mínimo de condições iguais a todos na disputa. Por mais que tenha uma lógica comercial nisso tudo, na lógica esportiva... A lógica comercial não pode deturpar o equilíbrio da competição. Não, e a lógica esportiva eu acho que ela deveria falar mais alto. Claro. Até porque o Vasco é muito mais forte em casa e precisa de mais desses pontos. Precisa jogar de com o mais Vasco no São Januário, ou eventualmente se ele levar esse jogo para o Maracanã. Muito diferente, muito melhor. Sabem qual que é o time hoje que observa de perto o Carlos Miguel? Quer que eu fale para vocês? Porque eu recebi informação, depois dessa notícia envolvendo o Marcelinho Carioca e Carlos Miguel voltando ao Corinthians, Sociedade Esportiva Palmeiras.
O Palmeiras é o time que observa de perto o ex-goleiro do Corinthians, Carlos Miguel, para quem sabe ser o substituto provável no futuro do goleiro Everton. É informação. Eu não sou só rostinho bonito na televisão, rapaz. Eu tampo no tampo, Espímpolo. Não, porque tampa, é informação. Ou é um furo bombástico que eu não ouvi ninguém falar isso, Então tá bom. ou você acabou de inventar. Não, eu vou inventar, você é louco, meu pai? Você tá me... Aê! Tô Votem. falando. Pode botar aí, ó. Pô, eu vou te falar. Sou o rei dos furos, rapaz. Meu Deus. Não, mas agora é sério, trazer informação. Porque não era sério, né? Ainda bem que você sério, sabe. lógico Agora que Agora é Não, eu tô sério? falando que agora é sério o seguinte, eu apurei realmente e a informação é verídica. Pessoas de dentro do Palmeiras me disseram que o Palmeiras observa de perto a situação do Carlos Miguel na Inglaterra para de repente ser o substituto provável do Everton no Pô, futuro. se o corintiano não quer nem ver o Carlos Miguel agora, se ele for pro Palmeiras, aí ele não pode passar pela Zona Leste. Então, confia mais em mim do que no Marcelinho, tá? Só tenho isso pra te dizer. Cara, Viu, mas- Marcelinho? Pode vir comigo. Você não tá Mas essa sabendo. questão, né, de observar, cara, todo mundo pode falar que observa, né? Pois é. Ah, eu tô observando o Mbappé pra vir pro Não, Santos. mas aí você tá desmerecendo a Beleza, você tá informação, né, observando. meu Lógico, campista? com elegância, já vem falando Não, pra então, você. Você tá calma aí. viajando. Não, eu tô viajando. Calma aí, jogador. Com Calma aí. elegância, já falou. Não, e eu- O e eu- Guipa tá falando Não, meleca. mas a tô, não. informação do Guipa, cara, tem muita procedência, porque o goleiro reserva do Palmeiras quem é? O Lomba, que é um goleiro já mais veterano. Já mais veterano. O Everton deve ter mais quanto tempo no Palmeiras? Tá com 37, 38 já, o Everton. Vai jogar a Copa e talvez depois da Copa vai jogar no mundo árabe, alguma coisa. Então E se o Carlos- tem se o- porquê essa Ô, informação. Espímpolo, chegou uma informação aqui, ó. Nosso Opa. querido Fefon. Porque É? ele não está aqui, mas ele está, Dilvio. Fefon vai É. trabalhar, por isso que ele hoje teve que viajar, porque tem Série B rolando aqui na Rede TV e o Fefon vai fazer a cobertura. Ele Ele disse- tá indo pra Belém do Pará. Ele disse que quando o Carlos Miguel saiu do Corinthians, ele já era titular. Então, Ele Foi saiu, o Cássio que tinha saído. ele tava exato, jogando por quando isso que eu tô falando. Ele saiu no momento delicado. O Cássio já não tava, ele era titular. Ele optou por deixar o Corinthians ele jogou mesmo pouco. com a titularidade. Agora, se o Carlos Miguel vier pro Palmeiras, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar na reserva, porque o Everton é o titular. Aí o que vai acontecer? Os caras vão dar uma bica na lomba do Lomba, entendeu? Porque o Lomba vai Ai, embora. meu Deus. Yara, acho que tem que pôr agora. Caraca, Depois dessa velho. piada infame, Não, é verdade, falou nós de temos- bunda lomba, né? Eu falei de bica na lomba. acho que depois dessa Chute no piada lombo. infame pro nosso ouvido numa sexta-feira, Aí ele tirou a barba, né? Isso aí é um milagre. ou que na hora Senão que ia tirar com tirar, a fita. vai tirar a fita, depois vai irritar todo o local onde ele fez a barba. Podia dar uma alergia, né? Melhor, e vai poupar a voz É aqui. isso, meu filho, calma. E vai poupar a voz. Ó, o Semana tem também, domingo, Vasco e Palmeiras, esse jogo no Mané Garrincha, que o Vasco vendeu o mando de campo. E o Palmeiras vai jogar fora de casa, mas não que isso seja um problema, viu? Muito pelo contrário. O Palmeiras vem imbatível aí fora de casa, 17 jogos de invencibilidade, 14 vitórias, 3 empates, PVC. Que série, é uma série que o Palmeiras não tem desde 96. São 29 anos desde o time dos 102 gols do Vanderlei Luxemburgo. O Vasco deve ser dirigido pelo Felipe mais uma vez. Ontem teve a discussão da história do Capasso e porque o Felipe entende que o Capasso tem um papel no vestiário que não foi o mais agregador, por isso que teve uma resposta meio ríspida, não justifica. Ríspida, nossa, ligou o modo sincerão ali, total. Você acha que ele é bom? Eu acho que não. Mais ou menos isso. Acho que tem uma questão de comunicação para quem quer ser técnico que pode melhorar, mas é esse o ponto. Internamente, o Vasco entende que o Capasso não é um cara agregador dentro do vestiário. Isso aqui à parte. Não é um bom momento para o Vasco jogar fora de casa, vai vender o mando de campo para Brasília. Tem uma boa matéria do Igor Siqueira hoje falando sobre o papel do ex-senador, senador Cassado, Luiz Estevão, como vendedor do mando de campo. É uma boa história para se ler. E o Vasco está esperando o sim do Fernando Diniz. O Vasco só negociou, aí a matéria do Igor Siqueira. O Vasco só negocia com o Fernando Diniz. O Vasco garante que não fez proposta nenhuma para o Thiago Carpini e não fez. O Thiago Carpini não vai sair do Vitória. E a proposta foi... O Vasco pediu para o Fernando Diniz fazer uma proposta para o Vasco. O Fernando Diniz fez uma oferta para o Vasco, que o Vasco entendeu que é muito alta, e fez uma contraproposta para o Diniz e está esperando o sim. O Diniz gostaria de trabalhar no Vasco, mas ele tem um patamar de salário hoje que é diferente, por ter sido campeão da Libertadores, que é diferente do que o Vasco gostaria de pagar. Então dá para cravar que o Fernando Diniz vai ser técnico do Vasco. Eu acho que vai. Mas tem uma contraproposta feita pelo Vasco,
o Vasco espera o sim do Fernando Diniz. Hernan, você tem acompanhado de perto essa história, a gente tem 1 minutinho, mas dá pra gente trazer apuração e informação. Sim, a expectativa é que o negócio tenha um fechamento. Hoje vai ser um dia importante para ter essa resposta que o PVC está falando. E a tendência é que cheguem a um acordo. Porque o Diniz quer ficar no Rio, gostaria de continuar no Rio, tem toda aquela situação com o Pedrinho, onde eles se gostam muito, um tem uma admiração pelo outro. E a tendência é essa, assim, do Diniz ser o novo técnico do Vasco. Ainda não está sacramentado, batido o martelo, mas já está andando muito bem, caminhando muito bem. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada, galera, que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!